seja o teu nome, Jesus. A bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti. Aleluia. Santo, Santo. Todos os dias, Senhor, nós cremos. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio nesta verdade. Me rendo a ti, te dou meu ser. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Paizinho. Boa noite, povo abençoado. Evangelista Elisa Félix, Belzinha, minha linda, a paz do Senhor Jesus. Beth, a paz do Senhor Jesus. A você que já está aqui comigo, a você que está entrando, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você pode dizer isso aí na tua casa? Em todo tempo Ele é mas Ele é tão bom. Ele é tão, mas tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Diga isso, diga. Esse eu em todo tempo, Ele é. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia. Ah, como eu amo este Deus que é tão bom, tão maravilhoso. Que a paz do Senhor seja com todos nesta noite. Que Deus te abençoe poderosamente nesta noite de bênção, nesta noite de vitória, nesta noite de conquista, de refrigério. Que a graça, que a misericórdia do Senhor te acompanhe no dia de hoje. Amém? Estamos aqui, este é o dia que o Senhor fez, Salmo 128, aliás, 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez e nele nós nos alegraremos. Glória a Deus. Estava com saudade de vocês. Semana passada não consegui, eu tive um compromisso na quinta-feira e aí no sábado também tive um outro compromisso. Mas nós aqui, ó nós aqui para a glória do Senhor Jesus, amém? E já deu para você perceber nesta noite sobre o que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar sobre a bondade do nosso Deus. Deus tem sido bom para você? Deus tem sido bom contigo, minha irmã? Deus tem sido bom contigo, meu irmão? Eu não sei com você, aliás, sei sim. Ele tem sido bom, eu tenho certeza disso. Porque ser bom é algo que está intrínseco na natureza de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Mas ser bom nada mais é do que um adjetivo. Um adjetivo é uma qualidade. E nós vamos entender isso com mais detalhe daqui a pouco, mas olha só o conceito disso, que maravilha. Ser bom, o que é uma coisa ou uma pessoa boa? É algo que corresponde. E não é só corresponder, é corresponder plenamente, ou seja, por completo, ao que é exigido, desejado ou mesmo esperado quanto à sua natureza, quanto ao seu propósito, quanto à sua função. A bondade de Deus é algo que está intrínseco em Deus, que faz parte da natureza de Deus. Ser bom faz parte do propósito e da função e da natureza de Deus.
E a bondade de Deus, ser bom, significa que é misericordioso, magnânimo e caridoso ou amoroso. E nós vamos falar sobre esta bondade nesta noite, amém? E eu quero que você já vai orando aí na tua casa, onde quer que você esteja, agradecendo a Deus por esta bondade. Eu vim aqui hoje para agradecer a Deus e te convidar a agradecer comigo por esta graça, por esta bondade, por este amor e por esta misericórdia. Então, aonde quer que você esteja, comece a agradecer ao papai, comece a agradecer a ele, agradeça a ele de todo o teu coração, vai dizendo para ele assim: Senhor, tu és bom. E por isso eu te amo, paizinho, pela tua bondade. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Antes de nós orarmos, cante esse refrão mais uma vez. És fiel em todo tempo, oh Deus. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ô Paizinho, nesta noite nós nos reunimos aqui em teu nome, papai. Nesta noite nos reunimos diante da tua graça, diante da tua presença. Neste dia que o Senhor fez, nesta noite que o Senhor criou, por este momento, por esta oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos deu de poder estar aqui mais um dia. Esta pessoa que nesta manhã acordou, levantou, e ali o Senhor foi com ela durante o dia todo. E ainda que ela diga que o dia foi difícil, que foram muitas as lutas, as aflições, as dificuldades, os problemas, isso não tira a certeza que temos de que o Senhor foi bom conosco. E só por causa da tua bondade, da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor, nós chegamos até aqui, Senhor. Não foi por mérito algum, mas foi por causa do teu amor. Desta bondade que é inexplicável, Deus. É inexplicável. Nós chegamos até aqui, por isso temos motivos para te agradecer. Eu quero agradecer por esta noite, por esta semana, por cada vida que já está comigo aqui. Quero agradecer por cada um daqueles que vão assistir num outro momento. Quero agradecer por tudo que o Senhor é, Paizinho. Por tudo que o Senhor tem feito também, por tudo que o Senhor há de fazer, eu já te dou graças. Mas eu quero em especial agradecer pelo que o Senhor já fez lá naquele dia, naquela hora, quando até a última gota do teu sangue o Senhor verteu por nós, para que nós pudéssemos ter o privilégio e a oportunidade de poder estar aqui. Oh, aleluia. Ah, Senhor, eu já sinto a tua presença no ambiente, papai. E eu peço ao Senhor que da mesma forma que eu já posso te sentir, que o Senhor vá de encontro a cada uma destas minhas irmãs, a cada um destes meus irmãos, e que eles possam sentir o toque do teu Espírito, como eu sinto aqui. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo. Ah, Deus, não tenho o que dizer de ti, Senhor. A tua bondade vai nos seguir por onde quer que formos, eu creio. A tua misericórdia, eu creio. O teu amor, eu creio. E por isso nós temos motivos para te glorificar. Ainda se o Senhor não fizesse mais nada por nós, já seria mais do que suficiente. Tudo aquilo que o Senhor já fez. Mas eu creio que grandes coisas ainda fará o Senhor por nós. E por isso nos alegramos em ti. Fala conosco nesta noite. Que desde já o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, preparar o nosso coração, o nosso espírito, para receber de ti, para ouvir a tua voz, para sentir o Senhor falar. Vem sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, deixa eu ver quem mais está aqui comigo. Vamos ver. Belzinha, já falei com você. Tia Nenê, Deus abençoe, minha linda. Marlene, paz do Senhor Jesus. Tia Edna também eu vi que está por aqui. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, toda a sua família. Que esta noite seja uma noite de bênção para você, como eu creio que já está sendo para mim. Amém? Abra comigo o Salmo de número 38. Aliás, perdão, Salmo de número 34. Abra comigo no Salmo de número 34. Quando você achar, dá glória a Deus aí no teu lugar. A bondade de Deus. Salmo 34. Quando você achar, dá glória aí. Daqui a pouco nós vamos passar por este salmo todo, mas eu quero que você veja comigo neste momento, inicialmente, o verso de número 8. Salmo de número 34, verso 8. Diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem cujo nele confia. Veja de novo, verso 8. Provai e vede que o Senhor, ele é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Amém? A paz, Inácia, minha linda. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no Salmo 34, verso 8. Olha que coisa linda. Só este versículo já seria o suficiente. O salmista, e aqui é o salmista Davi, ele faz um convite a você e eu nesta noite, amém? Ele fez um convite àqueles que naquela época, naquela ocasião, ali ouviram este salmo, e nesta noite este convite é para você e eu, e este convite diz assim: provai, que significa experimentai, testai, degustai. Provai do Senhor, experimenta o Senhor e vede que Ele é bom. De novo, bom é um adjetivo, é uma qualidade que corresponde plenamente ao que é exigido, ou seja, atende muito bem às expectativas. Provai e vede que o Senhor atende às vossas expectativas. Provai e vê que o Senhor é exatamente o que você deseja e o que você espera, porque este é o propósito dele, esta é a função dele, esta é a natureza de Deus, é corresponder à sua expectativa, é ser bom. Provai e vede que o Senhor é misericordioso, magnânimo e caridoso ou amoroso. Isso significa ser bom. Ser bom é uma qualidade, ser bom é um adjetivo. E o salmista Davi, que bem conhecia o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Davi era o homem segundo o seu coração, ele sabia do que ele estava dizendo, amém? Quando ele aqui no verso 8 disse assim: provai e vede que o Senhor é bom, que ele tem todas essas características, esses adjetivos e essas qualidades, Davi sabia exatamente o que ele estava falando. E aí ele continua dizendo aqui: e bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, não é só feliz, é mais do que feliz é o homem, mais do que feliz é o homem que teme ao Senhor, amém? Mais do que feliz, não é apenas feliz, é além, é muito mais do que feliz o homem que prova do Senhor, o homem que experimenta o Senhor, o homem que conhece ao Senhor, o homem que degusta do Senhor. Mais do que feliz é este homem. O homem que verdadeiramente experimenta de Deus, o homem que verdadeiramente prova de Deus, o homem que verdadeiramente se achega a Deus, o homem que verdadeiramente conhece a Deus, ele não é apenas feliz, ele é muito mais do que feliz. E eu já quero profetizar na tua vida nesta noite, em nome de Jesus, que nesta noite você não apenas vai provar do Senhor, mas você vai se lambuzar dele. Eu profetizo que nesta noite você não apenas vai degustar um pouquinho do Senhor, mas você vai mergulhar.
na bondade do Senhor e na graça e na misericórdia que Ele tem para com a sua vida. Amém? Glória a Deus. Você crê? Então diga aí na tua casa que você toma posse em nome de Jesus. Então veja só. Este salmo foi escrito por Davi. Uma média de 74 salmos, 71, 74 salmos, aproximadamente, dos 150 salmos, foram compostos por Davi, amém? E é interessante a situação e o episódio em que Davi compôs este salmo, porque este salmo, e nós vamos lê-lo daqui um pouco todo, e vamos passar por algumas coisas nele, mas se você observar este salmo, Davi ele está se alegrando, Davi ele está declarando a grandeza do Senhor, Davi está demonstrando a sua gratidão ao Senhor por tudo que ele fez. Então dá a entender que Deus o havia abençoado de uma forma milagrosa e sobrenatural. Mas se a gente for olhar pela ordem lógica da coisa, teoricamente Davi só tinha motivos para cantar se ele tivesse recebido do Senhor algo que traria uma alegria constante. Apesar de Deus, naquele dado momento, ter dado um livramento lindo para Davi, ele compôs este salmo ainda no meio de uma situação muito difícil. Amém? E aqui nós já começamos com a lição desta noite. E nós já vamos ver isso no verso de número 1, que diz assim, louvarei ao Senhor. E louvar significa enaltecer, engrandecer, glorificar, exaltar. Então Davi está dizendo já de cara, no verso de número 1 do Salmo 34, engrandecerei ao Senhor, exaltarei ao Senhor, glorificarei ao Senhor, enaltecerei ao Senhor em todo o tempo. Já começa a minha lição e a tua lição nesta noite. O tempo e a hora de exaltar a Deus, de glorificar a Deus, de enaltecer a Deus, de bendizer a Deus, de glorificar a Deus, não é só na hora da alegria, não é só quando está tudo bem, não é só nos momentos bons, mas é em todo o tempo. Independente se você tem ou não tem, independente se você conseguiu ou não conseguiu, independente se você está feliz ou não, independente se a resposta veio ou não, independente se o milagre chegou ou não, independente se você está doente ou com saúde, independente se você tem ou se você não tem, como disse o salmista Davi, nos ensinou, enaltecerei, louvarei, glorificarei e engrandecerei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará de contínuo, continuamente, sempre na minha boca. Olha que lição linda que Davi já nos ensina. Independente da circunstância, além de exaltar e engrandecer ao Senhor em qualquer momento, diante de qualquer situação, com saúde ou não, o louvor, a adoração, a honra não vai sair dos meus lábios. Continuamente os meus lábios estarão louvando ao Senhor. Sabe por quê? Porque se você está usando a boca para engrandecer a Deus, ela não tem tempo e espaço para reclamar. Quando você investe o seu tempo e os seus lábios você presta a Ele para louvar e adorar ao Senhor, você não vai achar tempo para resmungar. Então Davi, ele já começou a declarar que independente da situação, ele iria adorar ao Senhor, iria engrandecer ao Senhor e que constantemente ele louvaria a Deus, justamente para que ele não encontrasse brecha, para que ele não encontrasse espaço para murmurar, para reclamar, para blasfemar, porque Davi sabia que a partir do momento que ele usasse a boca para ficar murmurando, reclamando, blasfemando, falando aquilo que não agradava a Deus, e nós vamos ver isso daqui um pouco, lá para o final do Salmo, ele seria roubado. Amém? Dá um pulinho comigo, deixa marcado aqui o Salmo de número 34, mas eu quero que você dê um pulo comigo lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 21, verso 10 ao 15. Eu quero te mostrar a situação pela qual Davi havia acabado de passar quando ele compôs este salmo. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, do versículo 10 em diante, amém? Vai achando aí. Ninguém me
escuridão, tua presença me conforta. Achou? 1 Samuel 21, versículo 10 em diante, diz assim: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gade. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu. Este temor aqui é medo, amém? E temeu, teve medo diante de Aquis, o rei de Gade. Veja que Davi, por mais homem de Deus que fosse, por mais amigo de Deus que fosse, por mais que ele fosse o homem segundo o coração de Deus e amasse a Deus e soubesse que Deus o amava, ele era carne, como carne numa situação de dificuldade como a que ele estava vivendo, porque a palavra do Senhor nos fala que Saul se levantou com tamanha fúria e raiva e ódio por inveja, porque como eles falavam aqui, Davi ganhou batalhas e eles estavam exaltando, engrandecendo, enaltecendo a Davi, dizendo que Davi, eles cantavam, gritavam alto: Saul matou milhares e Davi, Saul, veja como está aqui, feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E isso enfureceu a Saul, e Saul, somado ao fato de saber que Davi havia sido ungido como novo rei de Israel, e sabendo que Deus havia destituído a ele do seu cargo de rei já no reino espiritual, por mais que ele ainda estivesse no trono, lá em 1 Samuel, no capítulo 6, ali 16, aliás, capítulo 15 aproximadamente, nós vemos que Saul desagradou a Deus, e Deus mandou Samuel alertar Saul que não estava se agradando dele e que havia passado o reino dele para outro. Então, tudo isso somado fez com que Saul ficasse com tanto ódio, guiado pelo inferno, porque quando a gente dá brecha, por mais ungido que você seja, se você dá brecha, você permite que o inimigo te use. E foi exatamente o que Saul fez. Saul deu brecha e permitiu que ele fosse usado pelo próprio Satanás para afrontar Davi, para perseguir a Davi, para tentar matá-lo. E Davi, para não morrer, ele fugiu. Então Davi, ele estava num momento de fuga para que ele não fosse morto. Amém? E a palavra do Senhor diz que quando ele chegou diante de Aquis, o rei de Gate, ele ficou com medo de ser entregue para a morte a Saul, ou de ser morto e levado o seu corpo para Saul, porque aquele rei poderia se usar disso para fazer uma aliança com Saul. Então Davi temeu. É natural a gente ter medo diante de algumas situações que a gente vive, amém? É natural você ter medo, é natural você ficar ansioso, é natural você ficar preocupado, porque isso é da natureza humana, carnal, limitada. Aí a palavra continua nos dizendo aqui no versículo 13: pelo que se contrafez diante dos olhos dele, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Então olha só, deixa eu te explicar. Davi fugiu para não morrer, foi reconhecido na terra de Gate, foi levado até Aquis e ele ficou com medo de ser morto. E quando Davi foi colocado diante do rei, imediatamente o Deus que estava com Davi, o Deus que era na vida de Davi, porque por mais que Davi estivesse em fuga, por mais que Davi estivesse sendo ameaçado e perseguido de morte, por mais que Davi estivesse numa situação muito difícil, por mais que Davi estivesse com a sua vida em jogo, por mais que as coisas não estivessem da forma que Davi gostaria, da forma que ele desejava, da forma que ele esperava, ou você acha que Davi queria estar fugindo
de casa. Ou você acha que Davi queria estar sendo ameaçado e perseguido de morte? Não, não era isso que Davi queria. Davi queria estar bem como você quer. Davi queria ser abençoado como você quer. Davi queria ser próspero como você quer ser. Davi queria estar saudável. Davi queria o bom e o melhor do que Deus tinha preparado para ele. Era isso que Davi queria. Bem sei eu os pensamentos que tenho vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Qual será o fim que Davi desejava? Você acha mesmo que Davi queria estar numa terra longínqua, distante, sendo perseguido, caçado como um animal para ser morto, assassinado? Não. Davi queria estar no conforto do seu lar, numa mesa farta. Davi queria ser abençoado, Davi queria gozar das bênçãos do Senhor, como eu tenho certeza que você quer nesta noite. Talvez, Inácia, Davi, assim como você, não gostaria de estar num leito de hospital. Talvez, Bel, Davi, assim como você, não gostaria de talvez estar debilitada por causa de uma enfermidade. Talvez você, outra pessoa que estiver me ouvindo, que estiver passando uma situação financeira difícil, que estiver passando por um luto, um divórcio, uma situação de aflição. Talvez você que estiver sem emprego, enfim, seja qual for a situação pela qual você está passando, assim como você, Davi também estava num momento difícil, mas o Deus que era na vida dele, quando ele precisou ser socorrido, o Senhor se fez presente, assim como eu já profetizo que Deus se fará presente e se faz presente nos momentos que você precisa. Na hora que Davi precisava, porque ele estava ali prestes a ser preso, ser morto, ser levado talvez para que Saul o assassinasse, Deus deu uma estratégia para Davi. Davi se fez de louco, aleluia. Davi se fingiu de maluco. E ali o rei, ele olhou e falou assim: vocês trouxeram um doido para mim? O que eu vou fazer com esse louco? Tira esse homem daqui, já tem louco demais aqui. Eu já tenho problema demais para arrumar mais um para minha cabeça. Some com esse homem daqui. E parece que é loucura, literalmente assim, e a palavra do Senhor diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Veja que a estratégia que Deus deu para Davi foi muito doida. A estratégia que Deus deu e mostrou para Davi fugia à normalidade. Nem sempre as coisas que Deus vai fazer, a forma que Deus vai fazer, como Deus vai fazer dentro da coerência, dentro da lógica, não é. Deus dá o escape, Deus traz o livramento, Deus faz as coisas, Deus age de maneiras que você e eu menos esperamos. Seja qual for a maneira que Deus vai encontrar para entrar com providência e te socorrer e te ajudar e trazer o escape para a sua vida, Ele vai fazer. Então simplesmente confia no Senhor, descansa nele, o mais Ele fará, como diz o salmista no Salmo 37, amém? E foi exatamente depois deste livramento que Deus deu para Davi, através de uma forma, de um método muito fora do comum. Davi se babou, parecia um louco, se tremeu todo. Aí você pode falar assim: nossa, que vergonha, que humilhação. Aparentemente sim, mas a palavra do Senhor lá na primeira epístola do nosso irmão João, ela já diz, é João ou Pedro agora? Primeira epístola de Pedro, já diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Nós falamos disso aqui nos nossos últimos encontros. Tem hora, minha irmã, tem hora, meu irmão, que nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Se tiver que passar uma vergonhinha diante do Senhor, o faça. Tem gente que não quer descer, tem gente que só quer estar em pedestal. Davi era ungido rei, Davi foi ungido e consagrado rei, mas nessa situação ele se fez de louco. Ele desceu, ele se humilhou, ele se colocou diante do Senhor para fazer o que Deus mandasse, o que fosse necessário, para que Davi mostrasse para Deus que o coração dele era um coração quebrantado, disposto, que não se apegava ao título que ele tinha, mas se apegava em confiar no Deus que ele servia. Era óbvio, é óbvio que Davi não queria estar naquela situação. Como é óbvio que talvez você ou mesmo eu não queiramos estar em algumas situações, mas nós estamos.
E se nós estamos, é porque o Senhor tem permitido tal coisa, amém? E se Ele tem permitido tal coisa, é porque nisso que você está passando, minha irmã, nisso que eu estou passando, meu irmão, há um propósito. E por mais que você e eu não entendamos o propósito do Senhor, Ele sabe exatamente o que Ele faz. Como Deus sabia exatamente o que Ele estava fazendo na vida de Davi. Davi não estava passando por tudo que ele estava passando à toa. Assim como você não está passando por tudo isso que você está enfrentando à toa. Nisso tem um propósito, mas saiba de uma coisa: no tempo oportuno virá o escape, o Senhor vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Agora que você entendeu em que momento que Davi escreveu este salmo, eu quero que você volte comigo lá no Salmo 34. Então veja, olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Davi, então, depois de se fingir de louco para poder escapar e fugir do rei Aquis, que poderia ou matá-lo e levar a sua cabeça para Saul, ou levá-lo para que Saul o matasse, ele escreveu este salmo. E este salmo começou no verso 1, onde nós já falamos. Louvarei, lembra o que significa louvar? Enaltecer, glorificar, exaltar. Louvarei o Senhor em todo tempo. É como se Davi estivesse dizendo assim, até na hora da angústia, até no momento da aflição, até em meio à fuga, até longe da minha terra, até no meio de uma situação totalmente adversa, eu louvarei ao Senhor em todo tempo. A paz, Emília, minha linda. E ele continua, e o seu louvor, ou seja, a palavra de adoração, as palavras de celebração, as palavras de honra estarão continuamente nos meus lábios. Independente da situação, eu vou levar ao Senhor e as suas palavras, o seu louvor, a adoração estará continuamente nos meus lábios, não só quando estiver tudo bem. Não só quando eu estiver com saúde, não só quando eu estiver desfrutando de uma mesa farta, não só quando a conta estiver no azul, não só quando o sorriso estiver nos lábios, mas é até quando a lágrima está nos olhos. Até neste momento eu louvarei ao Senhor, que seja de joelhos, com o rosto no pó, que seja todo babado, me fingindo de louco, até neste momento eu louvarei o meu Deus. Oh, aleluia. Verso 2, e a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão, e não apenas os meus lábios, não apenas a minha voz, mas a minha alma se gloriará no Senhor. A minha alma terá plena certeza e convicção de que Deus tem cuidado de mim, de que, como nós vimos aqui, a bondade do Senhor, a misericórdia, a magnitude, a caridade, o amor do Senhor me alcançará todos os dias. O salmista fala, eu só não vou me lembrar agora o salmo, mas o salmista ele diz, ele questiona a minha alma, por que te abates? Por que te perturbas dentro de mim, minha alma? Espera em Deus, pois você ainda vai louvá-lo. Porque às vezes, por mais que o sorriso esteja nos lábios, a alma está abatida. Como aquela mulher que estava com seu filho deitado morto sobre a sua cama. E indo a caminho do profeta, onde ela iria buscar pelo milagre dela, ela foi questionada pelo marido no meio do caminho, o pai do menino. E ele falou assim, vai tudo bem? E ela olhou, e mesmo com a sua alma abatida, ela pôs um sorriso nos lábios, ou seja, a sua boca louvou ao Senhor. Ela poderia ter dado um lugar naquele momento para o seu lábio, para a sua boca reclamar, murmurar, blasfemar, mas não. Ela preferiu adorar e ela falou, vai tudo bem. Então, quando Davi ele fala aqui, a minha alma se gloriará no Senhor, ele está querendo dizer que não só o lado de fora, mas o lado de dentro também tem que se alegrar em Deus. O lado de dentro também tem que confiar no Senhor. A sua alma, que talvez nesta noite esteja abatida, precisa descansar e confiar no Senhor. Questiona, minha alma, por que te abates? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois você ainda vai louvá-lo. Veja o que diz o verso de número 3. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Aqui Davi, ele já faz um convite. Olha,
Ó você que está ouvindo este salmo, ó você que está aí acompanhando também este salmo. Neste momento eu te convido, engrandeça ao Senhor você também comigo e juntos vamos exaltar o seu nome. Davi, nesta noite, através deste salmo, ele faz esse convite para você e eu. É como se Davi estivesse dizendo assim para nós, independente do que você esteja enfrentando, independente do momento, da situação que você está passando, eu quero te convidar a, nesta hora, exaltar o Senhor comigo. Independente do que você está enfrentando, de qual adversidade, de qual aflição, de qual problema que você esteja passando, de qual a luta pela qual você está passando, eu quero te convidar a exaltar a Deus comigo. Você é capaz de atender este convite de Davi e de exaltar e glorificar e bendizer ao Senhor com ele nesta hora, independente do que você está passando? Os seus lábios são capazes de glorificar a Deus? Você pode abrir a tua boca e glorificar ao Senhor, dizer uma palavra que engrandeça a Deus, dizer uma palavra que exalte a Deus, louvar. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Você é capaz de louvar a Deus? Pastora, não tenho motivo para louvar. Tem. Pastora, eu estou numa cama de hospital, é aí que você tem que louvar. Quando eu estive num leito de hospital, eu contei meu testemunho para vocês esses dias. Depois que eu fui para o quarto, eu não conseguia falar direito ainda. Eu estava com a voz muito fraca, eu não conseguia falar, minha garganta estava ferida. A minha garganta estava machucada por conta do tubo, eu fiquei entubada. Então, no momento de entubar e também depois de desentubar, enfim, ficou muito ruim. E eu não conseguia falar direito. E quando eu falava, eu cansava logo, enfim. Em espírito, sem poder falar, sem poder abrir a boca, eu fazia minha oração ao Senhor e eu questionei a Deus no seguinte sentido: Senhor, o Senhor vai me curar, eu creio. Eu preciso ser curada, Deus, eu preciso ser curada. Sabe por quê, Senhor? Porque se o Senhor não me curar, como que eu vou testemunhar o que o Senhor fez por mim? Deus, e eu preciso que o Senhor me cure para eu poder te louvar. Eu preciso que o Senhor me cure para eu poder pregar a tua palavra. E eu falava isso para o Senhor em espírito: Deus, eu preciso que o Senhor restabeleça as minhas cordas vocais, que o Senhor restabeleça a minha voz, porque eu nasci para te adorar, Senhor. Eu nasci para te louvar, eu nasci para pregar a tua palavra. Se o Senhor não me curar, se eu não puder falar, como que vai ser? E ali o Senhor, Ele me restaurou, me curou, me restituiu. E esses dias atrás eu ouvia um testemunho da Eixla, pastora da Emília. A Eixla, literalmente a pastora da Emília. A pastora Eixla é pastora da DEVEC, a igreja que fica aqui em frente à minha casa. E a Emília congrega lá com ela. E eu estava ouvindo um testemunho dela num podcast que ela participou com a Karina Bach. E ela falava que teve uma época da vida, ela passou por uma cirurgia e ela ficou um tempo sem a voz, 1 ano aproximadamente. E ela falou para Deus exatamente isso: Deus, como que eu vou te louvar? E aí, quando o Senhor respondeu e ela entendeu que não era da voz dela que ela precisava para louvar o Senhor, foi quando Deus começou a restaurar e a restituir as cordas vocais dela. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é apenas com os teus lábios que você tem que louvar a Deus. A tua vida tem que ser uma adoração. A tua vida tem que ser um motivo de louvor ao Senhor. Com tudo que você é, com tudo que você tem que adorar o Senhor em todo tempo. A paz, Lu, minha linda, estou sentindo sua falta, viu? Te quero domingo lá comigo, em nome de Jesus. Que não seja apenas a tua boca, porque é muito fácil falar eu amo Deus. É muito fácil cantar a letra deste louvor que nós
cantamos há pouco, que está passando aqui de fundo. É muito fácil cantar, é uma letra bonita, é uma letra gostosa, é uma letra fácil de aprender. É muito fácil chegar na igreja ou cantarolar na tua casa, te amo Deus, tua bondade me seguirá, e cantar. Mas por dentro não adorar, ou o testemunho não ser de louvor ao Senhor. Não é isso que Deus quer de mim, de você. O Senhor, Ele olha para mim, para você, Ele quer que verdadeiramente, em todo o tempo, como Davi disse aqui, juntos nós venhamos exaltar o nome do Senhor. Engrandecei o Senhor comigo. Exaltemos juntos o nome do Senhor. E aí no versículo de número 4, ele diz assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha que coisa tremenda, Davi falando para você e eu. Davi está dizendo assim: meu irmão, minha irmã, vamos louvar a Deus juntos, em todo o tempo, independente da situação, independente da circunstância. Ao invés de reclamar, ao invés de blasfemar, de murmurar, vamos exaltar, vamos glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu busquei ao Senhor, Ele me respondeu e Ele me livrou de todos os meus temores. Como diz em Jeremias 33:3, busca e eu responderei. Busca e vai ter resposta. Como diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, diz: aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe, aquele que procura, vai encontrar, aquele que bate, se abrirá. Davi está dizendo assim: olha, em todo tempo exalte ao Senhor, em todo tempo louve ao Senhor, em todo tempo bendiga ao Senhor, independente da circunstância, adore ao Senhor, exulte a Deus, por dentro e por fora, com tudo que você tem, com tudo que você é, porque Deus responde quando há clamor, quando há busca, porque Ele não desampara. Se você buscar, você vai achar resposta. Se você clamar, haverá resposta para você. Verso 5, olharam para Ele, foram iluminados e os seus rostos ficaram confundidos. Verso 6, clamou este pobre, Ele está falando dele. Por mais que ele fosse ungido rei de Israel, ele nunca permitiu que o orgulho, que a soberba, que a arrogância viesse sobre ele. Quando Davi foi ungido rei sobre Israel, quando Samuel parou tudo e falou: ninguém senta à mesa enquanto não chegar o outro, e ele chegou diante do seu pai, dos seus irmãos, o chifre de azeite foi derramado na cabeça de Davi, e todos viram e entenderam, eles sabiam que Davi estava sendo ungido, instituído como próximo rei. Davi, naquele momento, se ele quisesse, ele poderia ter subido no altar. Em que sentido, pastora Juliana? Ter se achado, como diz a Adassa, se achado. Ele poderia ter falado para todos assim: agora ninguém come enquanto eu não chegar, porque Davi comia só o resto. Quando Davi chegava, e não era só naquele dia, ele estava acostumado a chegar em casa e não ter mais janta, não ter mais almoço, não ter comida, porque todos comeram antes dele chegar e deixaram nada. Ele já estava acostumado a viver de resto. Ou se quisesse comer, ter que fazer. Ele poderia ter falado: vocês viram que eu fui ungido próximo rei, então agora ninguém come enquanto eu não chegar. Ele poderia ter usado da sua posição, do seu status, da sua soberba, da sua arrogância, e ter enfrentado Saul, mas não, ele se humilhou. Sabe o que ele fez depois que ele foi ungido rei de Israel? Ele voltou para de trás das malhadas, ele voltou para cuidar do rebanho do pai, das ovelhas do pai. Uma característica que Davi tinha, e você e eu precisamos ter: ele era humilde. Independente de quem é você, você e eu diante do Senhor, nós temos que reconhecer o que Davi reconheceu: nós somos pobres, nós somos limitados, somos totalmente carentes e necessitados da misericórdia, da bondade do Senhor. Você e eu precisamos de Deus, meu irmão, minha irmã. Você e eu somos totalmente carentes, dependentes e necessitados de Deus. Foi isso que ele disse aqui: clamou este pobre, necessitado, ao Senhor, e o Senhor o ouviu, porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele não resiste a um coração quebrantado, amém? E o salvou de todas as suas angústias. Não foi de uma ou de outra, foram de
todas. Quando você e eu reconhecemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor e descemos e nos colocamos debaixo da potente mão do Senhor, Ele traz resposta, Ele traz salvação e Ele traz livramento, independente de qual seja a situação que você e eu estejamos enfrentando. Se você se colocar debaixo da poderosa mão do Senhor e confessar, Senhor, eu preciso de Ti. Sou totalmente carente e necessitado de Ti, Senhor. Preciso que o Senhor me ajude, preciso que o Senhor me sustente, preciso que o Senhor me socorra, preciso que o Senhor traga resposta, preciso que o Senhor traga escape, preciso que o Senhor traga livramento, preciso que o Senhor traga força. Eu preciso de Ti. Se o Senhor não for, como disse Moisés, não faça aí, não me faça aí, porque eu não vou conseguir sozinho. Você e eu temos que entender isso, meu irmão, minha irmã. Sem Deus nós não somos. Oh, aleluia. Sem Deus nós não podemos, sem Deus nós não conseguimos. E sabe qual é o maior prazer do Senhor? É me ajudar, é te ajudar. O maior prazer do Senhor é me abençoar e te abençoar. Versículo de número 6 ainda. Parte B. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando você e eu reconhecemos a nossa dependência do Senhor, Ele dá ordem ao seu anjo para nos guardar e nos proteger, porque Ele sabe que você e eu precisamos de ajuda. Você imagina o anjo com espada desembainhada ao meu e ao teu redor, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal? Aquele que se acha autossuficiente, que acha que sozinho pode, que sozinho consegue, ele não permite que o anjo do Senhor esteja com ele, ou se acampe ao redor dele. Porque ele vai dizer assim, não precisa de mim. E é nessa hora que o homem cai, que o homem é ferido. Quando você e eu entregamos as nossas vidas, quando você e eu nos entregamos a nossa casa, a nossa família, quando você e eu colocamos tudo aos pés da cruz de Jesus, sabe o que Ele faz? Ele simplesmente nos abraça. Quando você e eu reconhecemos que precisamos dele, que somos pequenos, limitados, Ele vem com a sua bondade, com a sua natureza de bondade. Ele vem com essa bondade, e aqui no verso 7 diz, provai, experimenta viver. Se até hoje você não experimentou confiar integralmente, experimenta. Davi está dizendo assim, prova do Senhor. Sabe, igual uma comida gostosa? Prova, experimenta um pedacinho. Depois que você comer um pedacinho, você vai querer mais. É igual as comidas da Bel, meu Deus. Você come um pedacinho assim, você quer mais. Você dá uma mordidinha e você quer mais. De tão bom que é. Porque quando você experimenta algo e você gosta daquilo, você quer mais. Você quer mais e você quer mais. E você, Bel, acho que eu tô precisando comer sua comida, hein? E você quer mais. A Elisa também. Faz tempo que a Elisa não cozinha pra mim. Tá precisando cozinhar pra mim, Elisa Félix. Quando você experimenta uma coisa gostosa, você quer mais. E é exatamente o que Davi está dizendo assim, olha, irmãos, experimenta um pedacinho que seja da bondade de Deus. E você vai ver que Ele é bom. Prova, ainda que seja um pedacinho. Se até aqui você não confiou em Deus, experimenta confiar. Se até aqui você não entregou esta situação ainda ao Senhor, experimenta entregar. Se até aqui você não pegou esse problema e colocou diante do Senhor, experimenta colocar. Se até aqui você não experimentou falar assim, Senhor, eu entreguei a minha vida para o Senhor, você disse que ela é sua e aquilo que é seu, o Senhor cuida, né? Então, tô aqui, ó, doente, enfermo, mas eu não vou mais me preocupar com isso. Está nas tuas mãos. Experimenta confiar e descansar no Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. E olha, de novo, para quem chegou depois, o que significa ser bom? O que é bom? É um adjetivo. Um adjetivo é uma qualidade. Nós aprendemos isso na gramática, na escola, lembra? Significa que corresponde plenamente ao que é exigido. Atende às expectativas. Então, Deus simplesmente atende às suas expectativas. E eu vou além, viu? Eu vou além. Ele não apenas atende às suas expectativas, ou seja, ele não apenas corresponde plenamente ao que você deseja, ao que você espera,
como ele faz, como está lá em Efésios 3:20, abundantemente além do que pedimos ou pensamos, infinitamente mais. Abre comigo Efésios 3. Quero que você leia comigo, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 3. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Achou aí? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, em algumas traduções, infinitamente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, a bondade de Deus, ela não é apenas aquilo que corresponde plenamente ao que é exigido, desejado, esperado, que é a sua função, que é o seu propósito. Deus não corresponde apenas à nossa expectativa, ele faz mais. Ele vai abundantemente além. Além, infinitamente mais. É assim que Deus quer agir na minha e na tua vida. Ele não quer apenas dar o que você está pedindo, ele quer dar mais. Ele não quer fazer apenas o que você está pedindo, ele quer fazer mais. Ele não quer apenas mostrar o que você quer ver, ele quer te mostrar mais. Então você consegue entender que Davi, mesmo diante daquela situação tão louca, tão adversa que ele estava, ele tinha motivos para louvar e para glorificar ao Senhor, porque o Deus que deu livramento e escape, eu imagino Davi falando assim: Senhor, que coisa louca é essa que o Senhor fez? Que estratégia, Deus, que o Senhor me deu? Que estratégia é essa? Então eu imagino que Davi, ainda que escondido, porque em seguida ele se escondeu numa caverna. Em seguida, depois que Davi fugiu da presença de Aquis, ele se escondeu na caverna de Adulão. Eu imagino Davi sentado lá na caverna de Adulão, sem luxo algum, sem conforto nenhum, passando um perrengue, uma situação difícil. Ele estava falando com Deus e agradecendo a Deus pelo livramento que ele tinha acabado de ter. E eu imagino que agradecendo a Deus até pela caverna. Obrigada, Deus, porque nesta noite eu não vou dormir ao relento. Obrigada por esta caverna escura, por esta caverna fria. Obrigada por esta caverna sem luxo. Obrigada por esta caverna sem conforto. Mas obrigada porque eu podia estar do lado de fora. Mas o Senhor preparou esta caverna para mim. Davi, ele poderia estar reclamando do que ele não tinha, mas ele preferiu glorificar a Deus pelo que ele tinha. Talvez você e mesmo eu estejamos nos apegando ao que você e eu não temos. Eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, eu não tenho isso. Mas e tudo que você tem, meu irmão? Como que você quer que Deus te dê o que você não tem, se você não é grato pelo que você tem? Obrigada, Senhor, pelo teto que está sobre a minha cabeça. Obrigada, Senhor, pelos médicos que estão cuidando de mim. Obrigada, Deus, pelo cuidado que chegou sobre mim. Obrigada pela internet que o Senhor me permite ter para eu poder acompanhar a live. Se eu não tenho podido ir aos cultos, obrigada, Deus, pela transmissão, pela palavra, que de uma forma ou de outra o Senhor está permitindo chegar a mim. Vamos aprender a ser gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem nos dado. E o que Ele não fez ainda, Ele pode fazer. Se Ele ainda não curou, se Ele quiser, Ele cura. Mas se Ele não quiser, glória a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. É isso. É simplesmente isso. Se Deus não fez ainda, Ele pode fazer. E se Ele quiser, Ele faz. Mas se Ele não quiser, Ele não faz. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem, porque se Ele não fizer do jeito que você quer, Ele vai fazer diferente e vai fazer melhor. Amém? Quando você e eu entendermos isso, o Senhor abre a portinha e faz um milagre sobrenatural.
Eu estava ouvindo um testemunho essa semana da Rebeca Nemer e do Paulo César Baruch. O Baruch é cantor e a Rebeca Nemer é aquela que trabalha com Libras, enfim. E o Senhor me levou a ouvi-la esse dia, foi ela que eu ouvi. E ela contava que ela e o Baruch já estão casados há 20 anos. E quando eles tinham uma média de 5 anos de casado, eles quiseram ter filhos. Eles começaram a tentar engravidar. Então, dos 20 anos de casados, há 15 anos eles tentaram engravidar e não conseguiram por diversas vezes. Fizeram todos os tratamentos possíveis, nunca tiveram diagnóstico, ninguém nunca conseguiu explicar o porquê eles não poderiam engravidar, porque ela não conseguia engravidar. Fizeram inseminação, não deu certo, enfim, nada deu certo. E ela conta que chegou um período que ela entrou numa depressão muito grande, que eles eram muito julgados pelos, aqueles que se dizem fãs. Por que vocês não têm filhos? A Rebeca não quer estragar o corpo. Enfim, ela disse que aquilo foi machucando, e foi machucando, e foi machucando, até que um período atrás, numa live, eles abriram e contaram que não poderiam, que não conseguiam, que já estavam tentando e não conseguiam. E ela falou que quando aquilo já não feria mais, já não doía mais, e ela literalmente falou para Deus exatamente isso: Senhor, o Senhor conhece o meu sonho, o Senhor conhece o desejo do meu coração, mas se o Senhor não quiser, se o Senhor não fizer, tudo bem. Tem um louvor do Paulo César Baruch que diz: ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. E ali ela falava: Senhor, se o Senhor fizer, se o Senhor não quiser, tudo bem, o Senhor continuará sendo bom, o Senhor continuará sendo Deus. E ontem eu tenho ela no meu Instagram, e eles estavam renovando os votos, se casaram novamente, fizeram o renovo da aliança. E, gente, eu chorei ali de alegria, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E eu chorei, mas foi de alegria, porque ela, diante ali de todos fazendo os votos dela, ela falou assim: porque eu já conheço você e te amo por ser um pai de pet muito maravilhoso que você é, mas daqui 6 meses eu quero te conhecer e tenho certeza que você vai ser um pai de humano melhor ainda. Ela está grávida de 3 meses. Tem 42 anos a moça, 20 anos de casada, 15 anos numa guerra espiritual, numa luta, vivendo frustrações, dias de choro, de lágrima, difíceis, dias em que ela disse que entrou numa depressão profunda, mas quando ela fez como Davi, entendeu que independente da situação, ela tinha que declarar a bondade do Senhor e entender que Ele sabia o tempo e o que era melhor, e se Ele não fizesse, tudo bem. Deus abriu a madre e ali a abençoou. E eu chorei de alegria por eles, sim, porque eu a vi contando com tristeza no olhar e a vi contando com a alegria no olhar. E nós que somos irmãos em Cristo, nós temos que nos alegrar com eles. Por mais que eu não os conheça pessoalmente, não conheço, talvez nunca venha conhecê-los, não me importa. O que me importa é que eu estou vendo que Deus está agindo e operando na vida de alguém, o mesmo Deus que eu sirvo, e nós vamos morar no mesmo céu. E se Deus fez na vida deles, ainda que tenha levado 15 anos, por que não pode fazer na minha e na sua? E este testemunho dela me mostrou, Deus também falou comigo, me veio como uma resposta, dizendo para mim que Ele continua sendo bom e que Ele continua sendo Deus. E que se eu simplesmente confiar, adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, como diz aqui, provai e verei o livramento do Senhor, e mais do que feliz eu serei se eu confiar nele. Então Deus, a bondade de Deus, ela não apenas corresponde às minhas expectativas, ela não apenas corresponde plenamente ao que é exigido. É igual um produto, para um produto ser bom, ele tem que corresponder ao que é exigido. Deus, ele não apenas corresponde ao que é exigido, mas Deus, ele supera as minhas e as tuas expectativas. Ele vai além de qualquer expectativa que você e eu tenhamos. Ele vai além. E ainda diz, bom
Se você for procurar no dicionário o conceito, significa que é misericordioso, misericordioso, caridoso, amoroso. E aí eu quero que você venha comigo lá em Lamentações. Lamentações, misericordioso nosso Deus é. Lamentações de Jeremias, capítulo de número... Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Dá um pulinho aí. Que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Jeremias capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você acha mesmo que você e eu só estamos de pé por nossa causa? Coisa nenhuma. Eu digo isso todo dia, Senhor, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Senhor, as tuas misericórdias são a causa de eu não ter sido consumida. Eu só estou aqui, de pé, por causa da tua misericórdia, da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia. Não é mérito, mas é misericórdia, amor e bondade. As misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor são a causa, é a razão por você e eu ainda estarmos aqui. Você e eu só estamos aqui porque Deus tem sido bom. Por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade. E isto já é motivo mais do que suficiente de nós agradecermos ao Senhor. E se não tem misericórdia mais para hoje, a cada manhã elas se renovam. A cada manhã as misericórdias do Senhor, elas se renovam, como diz o salmista também. Ser bom é ser misericordioso. Ser bom também significa ser magnânimo. Magnânimo significa ser grande, significa ser benevolente. Isto significa ser magnânimo. Dá uma olhada no que está no Salmo de número 86 comigo. Salmo 86. Olha só que palavra linda. Eu cantarei da bondade de Deus. Salmo 86, do verso 8 em diante. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ser bom significa ser magnânimo, benevolente, grande. Porventura há Deus maior do que o nosso? Há algum Deus que seja maior do que o meu e o teu? Veja o que está no Salmo de número 77. Olha o que diz o salmista no Salmo 77, verso 13. O teu caminho, ó Deus... Isso mesmo. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Porventura há Deus maior do que o teu? Porventura há Deus mais forte, mais poderoso do que o teu, minha irmã? Meu irmão, há um Deus, há alguém que tenha mais poder do que tem o teu Deus? Há alguém que seja mais forte, mais poderoso? Realmente há alguém que não possa livrar como o Senhor? Tem alguém que não possa livrar? Que possa livrar como o Senhor? Não tem. Não tem, ele simplesmente é. Yahvé, eu sou. Yahvé, eu sou. Ele simplesmente é. Ele simplesmente é. Senhor, se me perguntarem quem é o Senhor, diga, o eu sou me enviou. Simplesmente o eu sou, ele é, ponto. Simples assim. Ele é aquele que pode te curar. Ele é aquele que pode te livrar. Ele é aquele que pode transformar qualquer situação. Ele é aquele que pode te tirar de trás das malhadas. Ele é aquele que de um dia para a noite ele pode te tirar de trás das malhadas e te fazer sentar no lugar de príncipes e reis. Ele é aquele que um dia você é nada. Nem filho não é tratado como, porque o pai esqueceu, Jessé esqueceu de Davi. Ele é aquele que pega um ninguém, um nada, e coloca sentado no trono. Ele é aquele que abre porta onde não tem.
Ele é aquele que livra, Ele é aquele que decreta, Ele é aquele que cancela decretos. Ele é. Ele é aquele que pode mudar qualquer situação, Ele é aquele que pode mudar a tua sorte, Ele é aquele que pode curar a enfermidade que não tem cura. E eu testemunho vivo sou, posso dizer, Ele é aquele que até morto ressuscita. Ele é. Ele simplesmente é. Ele simplesmente é. E é este Deus que você e eu servimos, amém? É este Deus que você e eu servimos. Ser bom ainda significa ser caridoso ou amoroso. Caridoso ou amoroso. Que amor maior do que entregar Jesus na cruz do Calvário para morrer por nós? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira significa de uma maneira tão grande e incontável, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer maior prova de amor do que essa, meu irmão? Deus ainda tem que provar alguma coisa para você, minha irmã. Eu creio que para você não, em nome de Jesus. Mas tem gente que diz que só vai para a igreja se Deus fizer. Tem gente que diz que só vai servir a Deus se Deus mostrar, se Deus provar. Isso é até válido quando não se conhece a Deus. Mas depois que conhece a Deus, Deus tem que provar alguma coisa para você. Deus não tem que me provar que Ele pode. Deus não tem que me provar que Ele é. Deus não tem que me provar que Ele faz. Porque bem sei eu, Deus em quem eu tenho crido. Quer maior prova de amor do que essa? Pegar o seu único filho, sem pecado algum, e mandar para morrer, morte de cruz, carregando todos os pecados de uma humanidade, por amor a ela, para que ela tivesse uma chance de poder voltar para os braços do Pai? Quer maior amor do que este de Deus por você, minha irmã? Deus precisa provar que te ama te curando? Não. Deus precisa provar que te ama mudando a situação? Não. Deus precisa provar que te ama abrindo a porta? Não. Deus precisa provar que te ama trazendo a resposta? Não. Se tiver que ir para o céu doente, enfermo, é assim. Quantos irmãos em Cristo não morreram de enfermidade? Quantos? E glória a Deus! Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, a palavra do Senhor diz que glória maior é a que há de vir. Que Ele pode curar? Pode. Mas e se Ele não quiser? Glória a Deus. Que Ele livrou Davi? Livrou. Mas e Pedro pendurado de cabeça para baixo lá na cruz? Deus o livrou? Não. E glória a Deus. E os apóstolos que foram ali decepados. E Estevão que foi apedrejado. Deus poderia ter livrado? Poderia. E João Batista que perdeu a cabeça. Deus poderia ter livrado? Poderia. E Deus o livrou? Não. E aí? E glória a Deus por isso. Deus pode reverter o quadro. Deus pode mudar a história da tua vida. Deus pode abrir a porta. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode, porque Ele é. E se Ele não fizer, glória a Deus. Exultemos ao Senhor, que o seu louvor esteja nos teus lábios continuamente. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, independente da situação, da circunstância. Isto é o verdadeiro adorador. É aquele a quem Deus busca, que o adora em espírito e em verdade. Veja o que ele diz, continuando lá no Salmo de número 34, só antes de ir para o Salmo 34, continuando no versículo 9, eu quero te mostrar, e eu amo esse versículo, mais uma prova do amor do Senhor por você. Romanos 8,32, não vou nem abrir, sei de cor, é um versículo que eu amo e que Deus me faz lembrar dele todo dia. Romanos 8,32, se você quiser anotar e ler depois, diz assim: aquele a quem não poupou o seu próprio filho, antes por amor o entregou, não daria com isso todas as demais coisas? Ou seja,
Se Deus não poupou o seu próprio filho Jesus, mas por amor o entregou, não vai fazer o resto? Não vai dar as demais coisas que você e eu precisamos? Se a maior prova de amor ele já foi capaz de dar, se a maior entrega ele já deu, ele já fez lá no Calvário, será mesmo que se Deus já foi capaz de entregar Jesus para morrer por mim e por você, ele não é capaz de fazer qualquer outra coisa que a gente precise? Claro que é. Então não duvida que Deus possa fazer, não duvida que Deus possa operar, a questão é Deus, o Senhor quer fazer? A palavra do Senhor nos conta que certa feita chegou um homem diante do Senhor e falou assim: Senhor, se o Senhor quiseres, o Senhor pode me curar. Sabe o que Jesus falou para aquele homem? Eu quero ser curado. E aquele homem instantaneamente foi curado. Aquele homem, ele fez direitinho, ele chegou diante do Senhor e reconheceu que Jesus podia curar. Mas Jesus só iria curar se ele quisesse, porque se ele não quisesse curar, ele não curaria. Jesus, quando ele foi até o tanque de Betesda, ele curou um. Quantos enfermos tinham lá naquele lugar? Mas foi um que ele curou. Ele não poderia ter curado o restante? Sim, mas ele não quis, porque não havia propósito na cura daqueles homens. Ele curou um. Jesus, ele pode te curar, Jesus, ele pode libertar, Jesus, ele pode transformar, Jesus pode fazer, Jesus pode abrir, ele pode qualquer coisa, seja qual for a tua necessidade nesta noite. Então, nesta noite, o que você vai perguntar para ele quando você for? Ai, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer, o Senhor quer. E ele vai te responder: filha, eu quero te curar. Talvez não seja agora, mas eu quero, filha. Eu não vou te curar. E glória a Deus. Porque há um propósito. Sabe o que Jesus ele falou para o apóstolo Paulo? Paulo chegou diante de Jesus uma vez, né, em oração, e falou assim: Senhor, Senhor, por 3 vezes, tira de mim esse espinho na carne. Tira, Senhor, o espinho na minha carne. Tira o espinho na minha carne por 3 vezes. Paulo, ele clamou: tira o espinho da minha carne. 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 Sabe qual foi a resposta do Senhor? Paulo, para com isso. A minha graça te basta. A minha graça é o suficiente, Paulo. E Paulo entendeu. Jesus estava dizendo para ele assim: Paulo, eu não vou tirar o espinho da carne. Mas você não estará sozinho quando o espinho pinicar. A minha graça é o suficiente. Se você tiver a mim, o resto você suporta. Se você tiver a mim, o resto você consegue. Minha irmã, meu irmão, se você tiver o Senhor, o resto você consegue. Se você tiver o Senhor, o resto é resto. É o suficiente. Se você tiver Jesus, ele vai passar contigo e vai te ajudar a passar pelo que você tiver que passar. Ainda que você tiver que passar. É no vale, pastora, glória a Deus. É no caminho deserto, glória a Deus. É na enfermidade, glória a Deus. Se você estiver com o Senhor, se a graça dele for suficiente para você, você vai conseguir. Ele curando ou não curando, ele abrindo a porta ou não abrindo, ele revertendo ou não revertendo. Só que não se esqueça, em todo tempo louve ao Senhor. Versículo 9, Salmo 34. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o têm. Este temor é diferente do temor que nós vimos de Davi lá no 1 Samuel. Este temor é respeito. Então, respeite ao Senhor, vós, os seus santos. E quem respeita, obedece. Quem respeita, honra. Quando ele fala teme ao Senhor, ele está dizendo tudo isso. Respeite a Deus, obedeça a Deus, honre a Deus, valorize a Deus, que quem respeita é isso, não é? Respeite o Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o respeitam, aqueles que o honram. Verso 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que o buscam, aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Quem busca ao Senhor, quem serve ao Senhor, quem clama ao Senhor, quem busca do Senhor, de nada tem falta. E detalhe, igreja do Senhor, não é quem busca ao Senhor pelo que Ele pode fazer, mas em nome de Jesus, que seja quem busca ao Senhor pelo que Ele é, em nome de Jesus. Teve muitos na multidão que andaram atrás de Jesus pelo que ele podia fazer, mas não era isso que Jesus queria. No começo, até perdoável,
para poderem conhecer ao Senhor. É até perdoável você e eu termos ido para a igreja, talvez precisando de algo, interessados em receber algo. Mas agora você e eu temos que buscar o Senhor reconhecendo quem Ele é, o Senhor, o Salvador, o Deus poderoso, fiel e majestoso, o Deus tão bom. Oh, que Deus bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E nós temos que conhecer este Deus bom, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é e pelo que Ele já fez. Tem que ser o suficiente. O que Jesus já fez por você e eu lá no Calvário tem que ser mais do que suficiente. É isso que você e eu temos que buscar do Senhor, quem Ele é. E, consequentemente, o que Ele faz e pode fazer virá. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diz a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 6, verso 33, verso 11. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Olha Davi dizendo aqui, olha, eu vou ensinar para você como faz. Olha a receita. Eu vou te ensinar, preste atenção como faz. Aí ele primeiro faz uma pergunta no verso 12. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver bem? Para ver o bem ou para viver bem? Preste atenção que eu vou te ensinar o que faz. Quem quer viver bastante? Levanta a mão. É como se Davi estivesse falando exatamente isso. Aí você levanta a mão, eu. E quem quer viver bem? Eu. Amém? É exatamente isso que ele está perguntando. Deixa eu te ensinar como faz. Quem é o homem que quer viver bastante e que quer viver bem? Glória a Deus. Farto de dias, mas com saúde, com vigor. Olha o recado. Como faz? Olha a lição. Verso 13. Então, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Sabe qual é o segredo para viver bastante, viver bem e ser abençoado? Que o teu lábio, que a tua língua seja para louvar o Senhor. Guarda a tua língua de dizer coisas más. Guarda a tua língua do mal. Guarda a tua língua de coisas enganosas. Ele está falando aqui de murmuração, de blasfema, de fofoca, de mentira. Guarda a tua língua, a tua boca de falar o que é mal, de fazer o que é mal. Guarda os teus lábios de ficarem falando enganosamente coisas mentirosas. Guarda a tua boca de ficar declarando e decretando palavra de derrota. Não vai dar certo, eu não nasci para isso, eu não vou conseguir, que só dá tudo errado. Está repreendido em nome de Jesus, irmão. Guarda os teus lábios disso. Ele está dizendo tudo isso aqui, que a tua língua, que a tua boca não seja para reclamar, não seja para murmurar, não seja para amaldiçoar, não seja para decretar palavra de derrota, não seja para ficar fazendo fofoca e falando mal dos outros, não seja para mentir. Exatamente tudo isso. Você quer viver bastante, quer viver bem? Então, ao invés de reclamar, faz como eu fiz, ó. Que o louvor do Senhor esteja continuamente nos teus lábios. Eita glória. Verso 14. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Foge, sai daquilo que é mal, sai do meio da roda de fofoca. Salmo de número 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém em caminho de pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aparta-te do mal, sai de perto daquilo que é prática de mal, dos fofoqueiros, dos contendeiros. Se alguém vem contar uma fofoca para você, irmão, desculpa, mas não quero ouvir não. Irmão, não quero ouvir não. Sai de perto daquilo que é mal e faz o bem. Seja alguém que abençoa. Ai, mas a pessoa não merece, independente. Aquele que sabe praticar o bem, não pratica, comete pecado. Se você pode abençoar, abençoa, irmão. Faz o bem, não importa quem. Não importa quem. Porque a palavra do Senhor Jesus diz, através de uma parábola, que certa feita, alguns não herdaram o reino do céu. Sabe por quê? Porque não deram de comer, não deram de beber, não deram de vestir ao Senhor. E ainda perguntaram, Senhor, e quando que nós não te demos de comer, não te demos de beber, não te demos de vestir?
Quando não fizeste isso a um dos meus pequeninos? Se você pode ser um canal de bênção, seja. Não dê mais do que você tem, é óbvio. Não faça além das tuas forças. A palavra do Senhor diz, conforme as tuas forças, conforme as tuas condições. Mas faça, larga de ser egoísta, que seja na oração. Você dobra os joelhos só para orar por você? Vamos fazer um propósito de oração aqui, você e eu? Vamos dobrar o nosso joelho essa noite só para orar pelos outros? Olha quantos nomes nós temos aqui no grupo. Só nós que já estamos aqui, que compartilhamos. Olha quantos nomes alguns colocaram aqui pedindo oração. Vamos fazer um propósito? Eu preciso que Deus faça um monte de coisa. Eu preciso de várias intervenções divinas do Senhor. Eu preciso de muita intervenção divina. Mas nesta noite eu não vou dobrar os meus joelhos e nem vou orar aqui para que Deus ele faça na minha vida. Eu vou orar por alguém. Eu vou orar e clamar por alguém. Vou procurar fazer o bem, como diz a palavra do Senhor. Procure a paz. Foge da encrenca, foge da contenda, foge da briga, foge da confusão e segue a paz com todos. Verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Justo é aquele que faz aquilo que é reto. Justo é o que faz o que é correto, o que é certo. Diante da moral e da ordem. Isso é ser justo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha que coisa tremenda. A face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha que interessante aqui, algumas colocações, algumas situações. Nós estamos falando de um Deus bom, mas aqui nós estamos vendo que é para quem busca, que é para os justos, que é para aqueles que fogem da aparência do mal, que é para aqueles que praticam o bem, ou seja, não é para todos, amém? Ai, mas Deus não é bom? Deus é bom, mas Deus é justo e não é bobo, amém? Deus é bom, mas também é justo e não é besta. Se você e eu sendo maus, não vamos fazer para aqueles que são maus, ou obviamente não vamos recompensar aqueles que não merecem recompensa, quanto mais Deus, meu irmão. Tem gente que diz assim, Deus não é bom, então ele tem que me abençoar, como se Deus, porque tem a sua bondade na sua natureza, porque é da sua função, da sua natureza, o propósito de Deus está intrínseco nele ser bom, não significa que ele é obrigado a ser bom. Quando ele se vê necessário, ele age com justiça, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Amém? Por mais bom que Deus fosse, ele agiu com justiça. Por mais bom que Deus seja, se tiver que agir com justiça sobre mim, sobre ti, ele vai fazer. Então não pense você que porque ele te ama, e ele te ama, e não é pouco não. Te ama muito. Te ama tanto que foi capaz de entregar Jesus lá no Calvário por tua causa. Deus te ama, minha irmã. Deus te ama, meu irmão. Mas se você não estiver agindo com retidão, com justiça, fazendo o que é justo, o que é reto, agradando a Deus, buscando a Deus, nos caminhos que agradam o Senhor, ele não vai operar com bondade na tua vida. Ele vai te deixar passar o que tiver que ser. Aí vem o detalhe. Verso 19. Muitas são as aflições do justo. Sabemos que muitas são sim. O próprio Cristo, na palavra do Senhor lá em João, ele fala, olha, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele já deixou claro que você e eu passaríamos por aflições. Ele deixou claro que você e eu passaríamos momentos de luta, de afronta, de dificuldade. Mas ele disse, mas tem de bom ânimo. E aqui ele também diz, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele não vai te livrar da aflição, ele vai te livrar na aflição. Porque você e eu vamos ter que passar por isso. Ah, por que eu estou passando por isso? Porque é propósito, você precisa passar por isso para você ser fortalecido, para você ser animado, para você servir que seja de testemunho para alguém.
Você vai ter que passar. O que você tiver que passar, meu irmão, não adianta tentar fugir. O nosso irmão Jonas tentou fugir. Você viu o que aconteceu com ele? Não adianta fugir do propósito. Não adianta fugir. Se você e eu tentarmos fugir do propósito, vai ser pior. Mas a partir do momento que você e eu nos dispusermos a viver diante do Senhor, no propósito do Senhor, vai dar tudo certo, porque Ele é bom. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Verso 21, a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Quer resgate maior do que esse? O que é resgatar, pastora? É trazer de volta. A palavra do Senhor nos fala que o pecado fez separação entre Deus e o homem, amém? O pecado cometido, quando houve a desobediência, fez separação entre Deus e o homem. E aí o Senhor, ele precisava de um plano perfeito, uma estratégia. Ele precisava traçar o plano perfeito, a estratégia para poder nos resgatar. Porque você e eu estávamos perdidos, amém? Você e eu estávamos totalmente perdidos. Para você e eu não tinha escape. Para você e eu não tinha mais jeito. Não tinha. Mas Deus, Ele olhou para mim, olhou para você e Ele falou assim, eu amo tanto que eu preciso resgatar. Eu amo tanto. Aí veio a bondade do Senhor, a caridade, o amor. Ele olhou para mim e para você e ele falou assim, eu amo tanto que eu quero de volta. Eu amo tanto que eu tenho que salvar. Eu amo tanto que eu quero ele, eu quero ela comigo aqui na glória, para toda a eternidade. Tamanho o meu amor, tamanho a minha bondade. O que eu faço para resgatar? Porque o pecado separou ele de mim. Aí Deus, o nosso Deus Trino, Deus Trino é Pai, Filho e Espírito, traçou o plano e a estratégia. E aí o pai falou assim, eu preciso comprar o resgate. E tem que ser preço de sangue. Quem vai morrer? Quem vai derramar o sangue? E eu imagino Jesus dizendo, pai, deixa que eu vou. Por que eu imagino isso? Porque a palavra do Senhor diz, no Evangelho segundo João, que ninguém tirou a vida dele. Ele, por amor, a entregou. Ele, por livre e espontânea vontade, a deu. Então eu imagino que quando Deus estava ali traçando a estratégia, o plano perfeito, Jesus, ele se prontificou, ele falou assim, pai, pode me mandar, eu vou. Eu vou. E ele veio. E a palavra do Senhor nos garante que aquele que confessar a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. A palavra do Senhor nos garante que aquele que entregar sua vida para Jesus, que se batizar e perseverar até o fim, porque também não adianta nada entregar a vida para Jesus e não se batizar. E também não adianta nada entregar a vida para Jesus e se batizar, mas parar no meio do caminho. É entregar a vida para Jesus, é descer as águas do batismo, que significa a confirmação da aliança, e é nascer de novo. E como diz o Evangelho de Mateus, perseverar até o fim. A este será dado o direito de viver na eternidade e receber a coroa da vida. Amém? O plano perfeito já foi traçado. O plano perfeito ele já preparou para você e eu. Agora cabe a mim e a você fazer a nossa parte. A parte dele ele já fez. E eu sempre costumo dizer que a dele é a mais difícil. Se ele já fez a parte mais difícil, a minha e a sua é a mais fácil. Que é confiar, que é esperar no Senhor, que é buscar o Senhor, que é servir ao Senhor. E em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, que você e eu sejamos um testemunho vivo do que verdadeiramente é ser cristão na terra. Amém? Que as pessoas olhem para mim e para você e ainda vejam que ainda existe homem e mulher de Deus na terra. Não pelo que sai da nossa boca, porque falar que é mulher de Deus é fácil. Falar que é homem de Deus é fácil. Falar que ama a Deus é fácil. Mas nós temos que viver isso. Você e eu temos que ser um testemunho vivo do Senhor na terra.
em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Nós vamos orar ao fundo deste louvor, que diz que Jesus é o plano perfeito. Ele é o plano perfeito. Ele é o plano perfeito. Ele é o plano perfeito. Que nesta noite a sua oração não seja para pedir nada, seja para agradecer por tudo que Deus tem feito por você, meu irmão. Só agradece, só agradece. E quando você for clamar e pedir algo, que seja para abençoar alguém. Pede para o Senhor abençoar alguém, ora pela vida de alguém. Oh, Jesus. Obrigada por isso. Nós estávamos perdidos, Senhor, totalmente perdidos, totalmente desenganados, Pai. Nós estávamos totalmente desenganados, para nós não havia jeito. Talvez tenham pessoas que aqui estão que ninguém dava mais nada por ele, ninguém dava mais nada por ela. Chegaram a dizer para ele que ele não tinha jeito. Chegaram a dizer para ela que ela não tinha jeito, que ela não ia conseguir, que era o fim. Aí veio o Senhor. Foi quando o Senhor chegou na vida dele, na vida dela, e se apresentou como Salvador. Se apresentou como Salvador. Oh, Deus. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue, foi o sangue dele, foi o teu sangue, Jesus, que trouxe cura, foi o teu sangue que trouxe libertação, foi o teu sangue que nos trouxe escape, foi o teu sangue que nos trouxe salvação, e é por tua causa, Jesus, que nós ainda estamos aqui. Nós não estamos aqui porque somos, nós não estamos aqui porque temos, nós não estamos aqui porque sabemos, não. Nós estamos aqui porque a tua bondade, porque a tua infinita graça e misericórdia tem nos alcançado todos os dias, todas as manhãs tem se renovado sobre nós. E por isso nós temos motivos para te agradecer. Por isso, nesta noite, nós temos motivos mais do que suficientes para te enaltecer. E não, Deus amado, olhando para aquilo que nós ainda não temos, para aquilo que o Senhor ainda não nos fez. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já nos tem feito. Obrigada pelo teu cuidado que até aqui tem nos alcançado. Obrigada pelo fôlego de vida, pelo ar que temos respirado. Obrigada pelo pão nosso de cada dia. Obrigada pelos teus livramentos. Obrigada pelas portas abertas. E obrigada até mesmo pelas portas fechadas, porque a tua palavra diz que o Senhor está no controle na vida de todos aqueles que te amam. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Então, até aquilo que não foi feito, até aquilo que não foi dado, até nisso o Senhor está no controle. O Senhor está no controle do que nós não ganhamos. O Senhor está no controle até do que nós perdemos. O Senhor está no controle do que nós ainda não conquistamos. Nas tuas mãos está o controle de todas as coisas, Senhor, e por isso te glorificamos, porque se o Senhor ainda não fez, se o Senhor não deu, ou se o Senhor nos permitiu perder, nos permitiu passar por esta aflição, por esta afronta, seja ela qualquer, nisso, a propósito, está cooperando de certa forma para o nosso bem, e por isso te celebramos nesta noite, por isso te exaltamos nesta noite, te bendizemos nesta noite. Deus, e eu quero em especial orar por cada vida que está nesta live aqui comigo, que tem acompanhado essas quintas-feiras, que tem visto depois em outros dias e horários, e por cada lar, por cada família, por cada pedido de oração, por cada vida que tem sido apresentada em oração, eu clamo, entra com providência, vem com uma intervenção divina sobre os enfermos, que haja cura, sobre os cativos, que haja libertação, sobre os oprimidos, que haja ânimo e restauração, sobre aqueles que estão desenganados, Deus, o Senhor é aquele que decreta e que dá a última palavra, sobre os perdidos, que o Senhor os encontre, sobre os abatidos, que o Senhor venha com refrigério. Ah, Espírito Santo de Deus, repousa agora sobre cada uma destas vidas que aqui está.
com a paz que excede todo entendimento, aquela paz que é inexplicável, aquela paz que mesmo em meio ao caos, que mesmo em meio à situação mais contrária, mais adversa e mais difícil, ela vem, Senhor. Espírito Santo, neste momento, repousa sobre este coração, meu irmão. Sinta a paz do Senhor te alcançando aonde quer que você esteja. Seja qual for a situação que você está passando, sinta a paz do Senhor repousando sobre ti nesta hora. Você que está chorando aí no teu lugar, na tua casa, sinta os anjos do Senhor e o próprio Deus enxugando os teus olhos. Sinta os anjos recolhendo cada lágrima, porque cada uma das tuas lágrimas derramadas diante do Senhor, elas são sementes, elas vêm regar sementes que você tem plantado. Em nome de Jesus, Pai, aquele que foi desenganado vem com a palavra, quem dá a última palavra é o Senhor. Aquele que tem uma palavra, um decreto de morte, vem com palavra de vida. Aquele que está com as portas fechadas e precisa que se abram, tu és aquele que tem a chave até da casa do inferno, até da morte o Senhor tem a chave. Não há porta que o Senhor não possa abrir. Abre as portas que estiverem fechadas, destrava os negócios que estiverem travados. Destrava, Deus, desenrola tudo que estiver enrolado. Em nome de Jesus, esta resposta que este homem, que esta mulher tem buscado, tem clamado há quase 15 anos, ou mais ou menos, não importa. Importa que o Senhor é o Deus, o plano perfeito que pode responder, que pode operar. Então opera, Deus, na vida deste homem, opera na vida desta mulher em nome de Jesus. Mas faz de cada um de nós seres capazes de te exaltar, de te glorificar, de te amar, verdadeiramente, de te adorar na essência, no mais profundo, ainda que o Senhor não queira dar, ainda que o Senhor não queira fazer, ainda que o Senhor não queira operar, porque eu sei que ainda que o Senhor não queira, porque não será o melhor do Senhor para nós, eu creio. Eu sei que o Senhor não nos deixará desamparados, que o Senhor não nos deixará passar necessidade alguma. Essa é a tua palavra, essa é a tua promessa. O Senhor suprirá a necessidade de cada um dos teus. Se o Senhor cuida dos lírios do campo, se o Senhor sustenta os animais, não é a nós que somos mais valiosos e mais importantes e mais preciosos do que eles que o Senhor vai desamparar, não vai. Meu irmão, se o Senhor cuida dos lírios, se o Senhor cuida dos animais, você acha que Ele não vai cuidar de você? Você acha mesmo que Deus não vai cuidar de ti? Você acha mesmo que Deus não vai cuidar de ti se até aqui Ele tem te ajudado? Se até aqui Ele tem te sustentado? Se até aqui Ele tem suprido as tuas necessidades? Se Ele tem cuidado dos animais, Ele não vai cuidar de você. Se Ele tem cuidado dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de você. Vai, porque Ele é bom. Porque Ele é tão bom. Nós já vamos encerrar, mas eu quero que você digite aqui. Só você que crê. Diga assim: Deus é bom. Você pode escrever? Quem vai ser a primeira a escrever? Deus é bom, antes da gente terminar. Quem vai ser a primeira a escrever aí? Registrar bem bonito. Deus é bom. Escreve. Deus é bom. Ele é bom. Como Ele é bom. E por isso nós somos gratos, Deus. Por isso nós declaramos a nossa gratidão. Marlene foi a primeira a escrever que Deus é bom. Glória a Deus. Ele é bom. Maravilhoso, misericordioso, poderoso, majestoso, grandioso e glorioso. Não se esqueça disso jamais. Não se esqueça, não se esqueça. Independente de qual seja a situação, independente do que você estiver passando, não esqueça disso. Não esqueça jamais disso que você acabou de declarar com os teus lábios e aqui com as tuas mãos. Deus, Ele é bom e as misericórdias dele duram para sempre. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as misericórdias e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo e assim permaneça contigo, não somente hoje, mas para todos sempre. A glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã estaremos ali na nossa igreja, Glória de Cristo, na rua Guaicurus 1325, e domingo é ceia do Senhor. Você não pode faltar na ceia, você que é membro da nossa congregação, hein? Te espero então. Deus abençoe. Até a próxima quinta. Fica com Deus.
E não se esquece que Deus é bom.